Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje a primeira leitura nos mostra um momento em que Saul vai a uma gruta enquanto está perseguindo Davi, e naquela gruta Davi encontra Saul e poderia matá-lo. Foram muitas as perseguições, foram muitas as humilhações, muitas situações que dividiram e afastaram Davi e Saul. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Davi já fez por Israel. Mas Saul sente inveja e quer matá-lo. Davi poderia tranquilamente acabar com aquilo naquele momento. Mas ele pensa, é o ungido do Senhor, é o meu rei. Ele me persegue, mas eu não vou fazer o mal a ele. Eu não vou estender a minha mão em direção ao ungido do Senhor. Ele poderia ter acabado com Saul e não o fez. Isso impressiona Saul. Depois, quando fica sabendo e vê que Davi poderia ter matado a ele e não o fez. Quantas vezes, irmãos, nós temos essa vontade de resolver as coisas com as nossas próprias mãos? Quantas vezes nós queremos fazer justiça por nós mesmos? Quantas vezes nós sofremos injustiças e achamos que podemos também ser injustos ou responder essas injustiças com violência? O mundo está assim justamente porque as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Querem levar a justiça a todo risco, a todo custo, para que se faça de verdade a justiça que outros não fazem. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos aceitar a violência na nossa vida. Por isso, o grandíssimo exemplo de Davi nos serve também para o dia de hoje. Apesar de qualquer perseguição, apesar de qualquer situação de injustiça que você e eu soframos, vamos fazer o seguinte: vamos oferecer a Deus. Vamos oferecer como a nossa cruz, como parte do nosso sofrimento, de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Mas não vamos estender a nossa mão em direção aos outros para fazer violência. Jamais. Que do nosso coração saiam palavras de paz, de harmonia, de fraternidade e principalmente de perdão. Se os outros não fazem, não importa. Nós sejamos caridosos, apesar de todas as injustiças. E no Evangelho nós vemos o momento da vocação dos 12 apóstolos. Jesus sobe ao monte, reza e depois escolhe 12 de seus discípulos para que vivam mais próximos a Ele. E Ele escolhe pessoas muito variadas, de temperamentos bem diferentes, que expressam justamente a diversidade dos temperamentos, das personalidades de todos os discípulos de todas as épocas. É a realidade da igreja até hoje. Não somos iguais. Pedro não era igual a João, João não era igual a Mateus, Mateus não era igual a Felipe ou Bartolomeu. Nenhum deles eram iguais. E olha que impressionante e ao mesmo tempo que bonito. Jesus escolheu isso. Judas Iscariotes. Ele não foi indicado por ninguém. Não é que ele apareceu e se juntou ao grupo. Não. Jesus o escolheu. Foi dado a ele tudo o que foi dado aos outros, para que você veja. Deus nos dá as mesmas graças. A diferença está em como nós acolhemos. A diferença está em o que fazemos com aquilo que recebemos de Deus. Assim temos um Pedro, um João, um Felipe, um Mateus e temos um Judas Iscariotes. Você também é chamado pelo seu batismo a seguir o Senhor. O que você faz com esse chamado e o que você faz com as graças de Deus? Temos a diversidade das nossas personalidades, mas todos, independentemente de como somos, somos chamados por Deus a segui-lo. Coragem, estamos começando o dia. Siga o Senhor. Deus te abençoe. Um bom dia para você.